Bom, boa tarde a todos novamente. Então, vamos começar mais uma edição, né, do InFocus, esse evento que é uma oportunidade para a gente desenvolver uma conversa bem legal em várias áreas, em vários setores aí da engenharia e tecnologia. E hoje é com muita alegria que a gente vai falar um pouco sobre indústria global de semicondutores, né, que é um assunto que aí nos últimos meses, nessa pandemia, ficou em pauta essa questão de semicondutores. E temos a honra de ter conosco aqui hoje duas pesquisadoras, bastante jovens, por sinal, mas com um currículo excelente, a quem eu já agradeço a disponibilidade e a generosidade de estar aqui conosco, que é a Graciele Posser, Senior Principal Software Engineer na Cadence Design Systems, nos Estados Unidos. A Graciela é bacharel em Ciências da Computação pela URI, campus de Erechim, bacharel desde 2008, mestre e doutora em Ciências da Computação pela UFRGS, né, que é a Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-doutorado em microeletrônica também pela Federal do Rio Grande do Sul, publicou mais de 30 artigos, um livro, possui 10 patentes publicadas e outras 7, pelo menos, sob revisão. Então, pouco tempo e bastante coisa no currículo. Atualmente é Senior Principal Software Engineer na Cadence Design Systems, onde trabalha há 6 anos. Seus principais tópicos de trabalho são a estimativa de congestionamento, no roteamento global de circuitos integrados e na habilitação de novos nodos tecnológicos, né? Temos também Cibele Gonçalves, que é engenheira de P&D em caracterização e modelo RF na ST Microelectronics em Grenoble, na França, engenheira eletricista pela UFCG. Durante a graduação participou do programa Brafitec, na modalidade de graduação sanduíche, e durante esse período estudou na França, estagiou em alguns laboratórios lá, fez mestrado na UFCG, em Campina Grande, e doutorado também na França. Atualmente, engenheira de pesquisa e desenvolvimento e caracterização e modelo RF na ST Microelectronics, Grenoble, França. E para conduzir esse bate-papo, a gente também tem o prazer, né, de apresentar para vocês a professora Mônica Pereira, que é da UFRN, que se juntou a nós também para fazer esse trabalho voluntário aqui com o I3E Women in Engineering, né, e desde já, Mônica, acho que hoje é a oportunidade da gente dar as boas-vindas oficial para você aqui, certo? Seja muito bem-vindo e fique bem à vontade para conduzir a conversa com as nossas duas convidadas ilustres. Muito obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos, a todas. Bem-vindas e bem-vindos também. Queria agradecer demais por essa oportunidade, a primeira oportunidade da gente fazer essa colaboração. Já tenho trabalhado um pouquinho, contribuído no que eu posso, né, no I profissional, mas essa oportunidade, então, acho que é, de fato, assim, é uma oportunidade de ouro de poder conversar com dois nomes de referência para a gente na área, com esses currículos maravilhosos, e que possam falar um pouquinho da experiência, da trajetória, né, da experiência delas, que é a Cibele e a Graciele. Então, sem mais delongas, né, eu queria que todo mundo se sentisse bem à vontade para poder participar, interagir com a gente, coloca lá no chat comentários, perguntas que vocês tiverem, que a gente vai ler tudo. E agradecer também, agradecer ao iProfissional por essa oportunidade de a gente poder contribuir, e agradecer a Cibele e a Graciele pela disponibilidade também de poder compartilhar um pouquinho da experiência de vocês com a gente. Então, eu vou começar, então, pelas apresentações. Eu queria saber um pouquinho da trajetória de vocês, né? A Vanessa falou um pouquinho da formação, onde vocês se formaram e como foi, onde vocês estão atuando agora. Mas eu queria ouvir um pouquinho, a gente quer ouvir um pouquinho como foi essa trajetória, a experiência de vocês, a escolha que vocês fizeram, o caminho para poder chegar na empresa que vocês estão atuando agora. Então, eu vou pedir para a Cibele começar falando um pouquinho da trajetória. Obrigada, Cibele, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, para mim é uma honra participar como integrante, palestrante. Dia desse eu era apenas ouvinte e
para mim é muito importante participar de eventos assim, principalmente por poder fortalecer a presença feminina na engenharia elétrica, que eu acho que na minha época não era tão grande a quantidade de meninas, e isso também pesava bastante. Mas eu queria saber, Georgina, se eu posso projetar alguns slides ou eu posso, só para botar um pouco em imagem o que eu vou falar. Pode ficar à vontade, Cibele. Certo, então eu vou fazer. Vocês Não está conseguem ver meus conseguindo? slides ou ainda não chegou? Ainda não. Tá aqui. Tá aqui. E agora? Agora está indo. Perfeito. Então, como eu disse, eu me chamo Cibele Belém Gonçalves e atualmente eu trabalho na ST Microelectronics em Crolles, que é um pouco próximo a Grenoble. Minha carreira, antes de falar da minha carreira, eu gosto também, como a gente está num evento para motivar meninas e tudo mais, eu gosto de falar um pouco de onde eu vim. Porque eu vim do interior do Ceará e lá na cidade onde eu nasci, todo mundo dizia que menina tinha que casar e cuidar da casa. E aí acabou que na minha cabeça, no início, quando eu era pequena, eu tinha essa ideia. Só que minha mãe sempre me posicionou para que eu tivesse uma carreira, uma independência. Então, logo cedo, eu fui morar em Campina Grande, eu tinha 10 anos, para estudar, e com o objetivo de fazer uma universidade. Eu lembro que o meu primeiro contato com o que é engenharia elétrica foi em um fórum que o pessoal de elétrica da UFCG fez na escola que eu estudava. E para mim aquilo foi fascinante. Então, mais uma vez, isso é extremamente motivante, o fato da gente ir nas escolas e abrir a mente, porque a gente, quando está na escola, não tem muita noção disso, quais são as possibilidades. A gente está mais relacionado, nossa noção é tudo que está em volta da gente, mas o mundo é muito maior que isso. Então, eu comecei em engenharia elétrica, na UFCG, logo comecei com uma iniciação científica, que abriu muitas portas para mim, que foi no laboratório do professor Freire, no Link. Eu participei também de organização de alguns eventos. Um dos que eu gosto mais de citar é a Emicro, porque é um evento feito por estudantes, então é uma coisa que a gente se encarregou, e para mim, isso para mim foi um passo muito, um passo inicial, no caso, para que eu pudesse tocar mais o que era a organização de um evento de maneira mais sólida. Tudo isso na UFCG. Então, eu vim para a França em 2012, participei do programa Braftec, como foi dito, e morando em Valence. Depois, entre 2015 e 2016, eu fiz mestrado no laboratório Link e o laboratório de radiometria. Durante o mestrado, eu trabalhei com Rectena, focalizando mais no circuito de retificação. Então, vocês podem, se quiserem perguntar alguma coisa nesse sentido também, fiquem à vontade. Depois, em 2017, eu vim para a França, para Lille, fazer um doutorado. E nesse doutorado eu fiz caracterização de antena e packaging, como vocês podem ver aqui, que é a bancada de caracterização de antena que a gente desenvolveu, e o nosso packaging que a gente desenvolveu também durante o doutorado.
na banda de frequência de 220 a 320 GHz. Então, isso daí é mais voltado para alimentar as redes backhaul de sistemas de comunicação. Quando a gente fala da 5G, a gente sabe que a gente não vai trabalhar nessa banda de frequência diretamente com o cliente, mas por trás de tudo, a gente tem que ter o suporte e aumentando a faixa de frequência, a gente consegue enviar mais dados, porque a quantidade de dados que chega aqui é muito maior do que a quantidade de dados que sai de um único usuário. Então, o meu doutorado foi feito no UMN, que é um laboratório, foi feito em colaboração entre o UMN, que é o laboratório de Lille, Polytech Nice, que é um laboratório em Nice, e ST Microelectronics, que é aqui em Grenoble. Então, a minha tese foi financiada por AST. Focalizando mais um pouco sobre a indústria de semicondutores, a AST é apesar de a gente não é um fornecedor que a gente vê primário nos equipamentos, por exemplo, quando a gente fala de carro, a gente vê a marca do carro, mas dentro toda a parte elétrica do carro tem componentes, por exemplo, da ST. Então, a ST está presente no mundo inteiro, com muitos funcionários, e o bom dessa empresa também é que é muita parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, o fato de a gente fazer uma tese, muita gente diz, mas tu fez uma tese, vai para a indústria. Eu continuo publicando, eu continuo fazendo pesquisa, e tudo isso com um princípio e com uma funcionalidade emergente, o que me motiva bastante. Aqui eu tenho alguns dados para vocês verem em termos de presença da ST. No Brasil, a gente não tem fábrica, mas tem revendedores. Inclusive, eu acho que durante a minha graduação eu usei em circuitos lógicos alguns chips que foram desenvolvidos pela ST. E aqui, para uma visão global de onde a gente está presente, para vocês verem que em todo campo que tem eletrônica, normalmente a ST está presente, visto que é uma empresa que tem muita capacidade de desenvolvimento e atende a vários clientes de formas diferentes. Aqui, mais focalizando no que eu faço no dia a dia na ST, então, eu faço a pesquisa e desenvolvimento de caracterização do modelo e modelo RF. Então, eu trabalho, digamos que, se vocês não estão familiarizados, a gente, antes de encapsular um circuito, a gente vai caracterizar ele com um equipamento especial feito com ponta de prova, que, para vocês terem uma ideia, que a gente tem uma ordem de 100 micro entre a distância. Então, tudo isso ligado a um VNA, de modo que a gente vai conseguir extrair todas as características desse componente. Como a gente trabalha na parte RD, então, a gente está na primeira etapa, que digamos que a gente quer construir um indutor. E a gente precisa de uma característica específica. Então, a gente vai fazer vários indutores para extrair um modelo. E esses indutores vão ser caracterizados de modo que a gente consiga fazer um modelo. Então, basicamente, é isso que a gente faz na minha equipe. E se vocês tiverem mais questão com relação à empresa, a gente está agora mesmo recrutando muito com relação a estágio, doutorado, e mesmo em recruta para trabalho engenheiros que são formados pela UFCG no Brasil são muito bem vistos, e engenheiros brasileiros de boas universidades são muito bem vistos também. Então, é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, não hesitem. Obrigada, Cibele, fantástico. Vamos ter perguntas, sim, mas eu vou pedir agora para a Grace falar um pouquinho da trajetória dela, e aí a gente parte para essa outra parte da questão da atuação profissional, que é que está sendo buscado nas áreas, né, e tal. Mas, Grace, bem-vinda também, muito obrigada. Me conta obrigada, Mônica. Muito obrigada, eu quero agradecer esse convite, é muito legal poder estar aqui falando entre mulheres, né? A maioria aqui são mulheres, e a gente está sempre, geralmente somos a minoria, então é legal ter essa experiência. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, vamos ver. Se vocês
Vocês estão vendo já os slides? Sim, estamos em. Tá, beleza. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre mim, né? Como eu falei aqui, se aparecer uma criança gritando, um cachorro latindo, é porque eu tenho uma criança, um cachorro. E é que só a minha família, né? Só para mostrar, né, um pouquinho de mim. Eu vou falar um pouquinho, então, da minha trajetória, né? Então, eu fiz eu sou de Itapejara, no Rio Grande do Sul. É uma cidadezinha bem pequenininha do interior. E eu fiquei lá durante toda a minha graduação também. Então, eu só fui para uma cidade maior e só conheci uma cidade maior quando eu fui fazer meu mestrado. Então, nesse tempo, então, eu morava em Itapejara e eu estudava em Erechim, que era uma das faculdades mais próximas que eu teria. Eu trabalhava o dia todo, eu ia para a faculdade à noite. E, assim, minha família não tinha condições de me sustentar, nem nada, assim, fazendo faculdade durante o dia. Então, eu tinha que trabalhar, ir para a faculdade e apertar todos os orçamentos para poder estudar. Foi uma época bem complicada, bem cansativa, mas valeu a pena. E falando um pouquinho sobre como é ter mulheres na área, né? Eu assim, até o momento que eu fiz o vestibular, eu não tinha ideia que não tinha muitas mulheres fazendo computação. E aquilo foi uma surpresa para mim, assim, como assim não tem muitas mulheres, né? Eu acho que um pouco, assim, meus pais os dois gostavam muito de matemática, então eu sempre tive esse contato com a matemática e essas coisas, e eu sempre tive uma paixão por isso. E eu tive um tio que se formou em ciência da computação, e eu, assim, com 10 anos eu falava que eu queria também ser igual ao meu tio e fazer computação, mas não tinha ideia de que não teria muitas mulheres. E no começo, assim, nós começamos em 11 mulheres, no final nós nos formamos em 3. Aqui a nossa professora Carla, né? Nós 3 é Grazi, Grace e a Tânia. A Tânia, infelizmente, ela virou estrelinha, ela já partiu, não está mais entre nós. Mas eu e a Grazi, nós duas continuamos muito amigas e tudo. E ela é professora agora em Santa Catarina. Ela fez até o mestrado dela em Recife e depois ela fez o doutorado dela na USP. E foi legal que quando assim nós 3 nos juntamos, a gente foi até o final assim super unidas, meio que, e claro, nós tínhamos colegas também, né? Mas sem nos deixar nenhuma de nós assim cair ou ficar mais às vezes desolada, né? Porque eu lembro que na primeira apresentação que eu tive do curso, né? Um curso tinha muitos homens. Os meninos, eles riram da minha cara, né? E a minha primeira reação foi assim, tá, o que eu fiz de tão errado, sabe? Eu pesquisei, eu tô tentando apresentar, sabe? E eu tinha um professor muito bom, que esse professor falou assim, nossa, por que vocês estão rindo da cara dela, sabe? Qual o problema com vocês? Então, eu acho que às vezes a gente precisa de alguém que dê um basta também quando acontece esse tipo de coisas conosco, né, com nós mulheres, porque às vezes tem uma ideia errada, né, às vezes acontecem algumas coisas e a gente acaba travando e não continuando na área por conta de coisas desse tipo. Aqui estão no meu mestrado e doutorado, então eu fui para Porto Alegre, e lá eu trabalhei com o professor Reis, e nós éramos em várias meninas, né? O professor Reis tentava agrupar várias meninas para ter, então dá para ver aqui nos nossos encontros, tínhamos várias meninas distribuídas. E quando eu fiz o meu doutorado sanduíche, que foi na Universidade de Minnesota, é bem interessante que o professor Satin, ele é um professor muito renomado na área, de microeletrônica, e ele é de origem indiana, e ele tentou sempre no laboratório, ele sempre tenta manter 50% a 50% homens e mulheres, e isso eu achei fantástico, sabe? Ele sempre tentou manter essa média. E lá eu conheci pessoas maravilhosas, né? Tanto que a Farhana, ela trabalha comigo agora no meu time, e foi por contatos durante o meu doutorado de sanduíche. Então,
eu acho interessante essa dinâmica de alguns professores. Claro que não é sempre que tem essa possibilidade, né? Eu acho que ele tem bastante pessoas aplicando e ele consegue manter 50%, mas eu sei que não é fácil, às vezes tu não tem mulheres suficientes que trabalhem na área para conseguir isso. Aí depois, então, em 2015, eu tinha acabado meu doutorado e eu vim para fazer um estágio aqui na Cadence, em Austin. Nós éramos poucas mulheres, éramos em 2 mulheres o grupo, mas o grupo era pequenininho também. E depois o grupo foi crescendo e o pessoal foi tentando meio que manter uma média de trazer assim. Não tem como ser 50% entre mulheres e homens, mas tentar manter uma média boa nesse quesito. Então, até um fato importante da empresa, né? Eu trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento, e a empresa ela vem tentando colocar bastante projetos para mulheres na área de tecnologia. Então, nós temos encontros, palestras, vários treinamentos específicos para mulheres, para avançar na carreira, como a gente sair desse nosso medo, muitas vezes, que tem. Eu não sei se acontece com vocês também, mas comigo acontece muito, assim, de me achar inferior, ou de não estar confiante de falar, muitas dessas coisas, sabe? E para mim isso tem me ajudado muito, sabe? A perder um pouco dessa visão, quando tu compartilha com outras mulheres das fraquezas, dos medos, e você vê que tá todo mundo junto, sabe? Outras passam por experiências similares, isso tem me ajudado bastante. E tem treinado também, a empresa tem feito uns treinamentos para que os managers, né, os gerentes, eles consigam ter uma visão de que várias coisas que às vezes eles falam sem perceber, elas acabam sendo um pouco machistas, ou elas acabam nos desanimando, várias coisas nesse sentido, o que eu tô achando bem interessante. Aqui só mostrando, né, o time, né, a gente tem, antes da pandemia, tinha bastante desses eventos, de sair com o time, com o grupo, e dá para ver que nós somos várias mulheres. Aqui tá faltando a Farhana, que na época ela tinha voltado a terminar o doutorado, mas isso também tenta nos aproximar mais. E tem um projeto bem legal da Cadence, que ainda está sendo só aqui nos Estados Unidos e no Canadá, mas que eu já falei para eles fazerem ali no Brasil, que é essa bolsa que eles dão para mulheres na área de tecnologia. Então, aqui está tendo agora, está até acontecendo, é uma bolsa de $5.000 para mulheres em qualquer área de engenharia que trabalhem em algum campo relacionado ao que a Cadence faz. E eu acho que isso incentiva mais mulheres a conhecerem a empresa, a gostarem da área também, a se dedicarem. Eu achei uma coisa legal e espero que logo tenha ali para o Brasil também. Falar bem rápido da Cadence, então, tem um escritório da Cadence em Brasil, em BH, que é uma coisa que eu acho que talvez o pessoal ali se interesse em fazer algum estágio, até tem bastante vagas abertas, e que seria legal, assim. E fora que tem na Europa, tem na Ásia, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, vários lugares do mundo. E só falar rapidinho o que a Cadence faz. Então, a Cadence, ela faz projetos de sistemas inteligentes. Então, a ST, ela trabalha mais com a parte do hardware mesmo, do circuito integrado, né? E a Cadence trabalha com a parte do software, né? Oferecendo essa camada para nós conseguirmos desenvolver um circuito integrado. Então, toda essa parte de internet 5G, de veículos autônomos, toda essa parte, ela envolve o que a Cadence trabalha. E um grande exemplo aqui que nós temos, né, de um dos chips que está sendo super falado, que são os novos chips da Apple, que tem aqui bilhões de transistores, tem diversos cores, eles têm GPUs, eles têm cores específicos para machine learning. E isso aqui só é possível porque tem um software que
que está ali desenhando todos esses bilhões de transistores, que está conectando tudo isso. Então, eu trabalho na parte de interconectar todas as portinhas lógicas que tem dentro, as células que tem dentro do chip. E eu acho que é bem fascinante a gente ver e saber, né, que a área de microeletrônica, que hoje em dia está tendo um shortage, né, tá faltando circuitos integrados, e isso vem mais à tona ainda o quanto que essa área ela tem crescido, ela está em todos os equipamentos que nós temos em casa, máquina de lavar roupa, geladeira, o carro, tudo, e o quanto tem oportunidades nessa área. Então, eu vou terminar por aqui, que eu não quero me alongar muito, mas eu tenho mais dados, mais coisas, depois que o pessoal for perguntando, eu posso ir falando, então, um pouquinho mais dessas coisas. Deixa eu parar de compartilhar aqui, daí a gente pode conversar. Maravilha, muito obrigada, Grace. E aí, eu queria só compartilhar um pouquinho, eu e a Grace, nós somos contemporâneas de doutorado lá no Rio Grande do Sul, com orientadores diferentes. Mas, assim, dizer que, na verdade, as camadas, eu diria assim, as camadas de abstração que a gente atua, né, eu trabalho mais no nível de arquitetura, mas eu atuei, durante todo o meu doutorado, eu era a única mulher do laboratório lá, com o Luigi, Eu na lembro. orientação do Luigi. E eu lembro, assim, que, infelizmente, a gente não tinha o que a gente tem hoje disseminado, pelo menos não no Brasil, né, de mulheres se unirem, de uma fortalecer a outra, não tinham esses grupos ainda, dessa forma, pelo menos nas partes, eu acho que demorou ainda mais chegar nas áreas tecnológicas, né, a gente vê esse impacto, porque nas áreas de humanas, toda a discussão de como as mulheres são vistas na sociedade, isso já existe há muito tempo, inclusive no Brasil. Mas para isso chegar nas exatas, né, a gente tinha toda uma história de... Faz parte, você escolheu essa área, é com isso que você tem que lidar, né? Uhum. E aí eu queria só dizer assim, que ver a Cris lá, embora a gente não compartilhasse os mesmos laboratórios, mas só enfim, ver vocês passando, ver vocês indo apresentar alguma coisa, já era uma forma de eu não me sentir sozinha. E de me inspirar, assim, porque eu olhava, até pela questão da complexidade do trabalho de vocês, que eu olhava assim, puxa vida, imagino, eu estou fazendo isso aqui, mas o que a Grace faz é incrível, e eu ficava ainda mais motivada de saber que vocês estavam por lá, de ver vocês por lá, né? É engraçado que... Pode falar. Desculpa. Diga. Não, eu ia falar, isso é engraçado, que para nós era a mesma coisa. A gente via, nossa, olha a Mônica, daí a Mônica foi para a Alemanha, várias coisas assim, a gente, nossa, que legal, sabe? E naquela época era assim, né? A gente tinha esse sentimento, mas não sabia como compartilhar ainda, né? Não existia essa visão de grupo, da gente poder se juntar e poder criar eventos juntas, porque não necessariamente precisa ser exatamente, a gente fazer exatamente o mesmo trabalho na mesma área de atuação para a gente poder ter. Aqui, por exemplo, né, o Women in Engineering é isso, é um grupo super heterogêneo, né, de mulheres que atuam em diversas áreas de engenharia, de computação, tecnologia, e ainda assim a gente consegue achar assuntos em comum e entender os trabalhos uma das outras, né? Só que, assim, que bom que a gente chegou nesse ponto agora, mas eu queria só compartilhar essa experiência, né, desde quando a gente se conhece, e foi fantástico, assim, ao longo desses anos a gente foi se encontrando, né, de eventos que a gente acabava, e o Reis, que foi o orientador da Grace, ele sempre teve essa preocupação, né, de incluir, de pensar em incluir, a gente se encontrava assim, em ações. Agora, por exemplo, eu estou organizando um evento que eu e a Cris, o SBCCI, o S-Fórum, a gente vai ser co-chair, por exemplo, né? E aí, legal. Então, assim, enfim, não queria falar muito, o objetivo não é esse, mas eu queria só compartilhar essa experiência. E conhecer a Cibele também, assim, a gente se conheceu, não sei se a Cibele lembra, naquele evento, sim, né? Pois é. E eu, puxa vida, eu não acredito que esse tempo todo a gente nem se bateu por aí. E vale dizer, assim, ST, Microelectronics e Cadence são empresas que eu uso muitas coisas, sempre usei, tanto no doutorado, Cadence eu usava os softwares, as licenças para poder fazer os testes, ST, diversos componentes da ST que eu uso ou trabalho, pesquiso sobre usar esse por causa do que oferece, do que aquele circuito oferece, né? E, assim, ver vocês duas dentro dessas empresas, né? E poder compartilhar um pouquinho do dia a dia de vocês. E era isso que eu queria pedir agora, para vocês compartilharem um pouquinho desse dia a dia de vocês, como é
esse trabalho que vocês fazem, né, a rotina de vocês, tanto na área de atuação, vocês já compartilharam um pouquinho da parte técnica, mas podem falar mais um pouquinho de como é. Vou começar, então, pela Cibele. Fica à vontade, Cibele. No caso, na minha área, basicamente, o que eu costumo fazer digamos que, como na minha equipe a gente tem uma parte de pessoas que são mais direcionadas a RD, então a gente quem organiza, quem vai organizar eventos, quem vai também adquirir, algumas palavras vão vindo, eu esqueço, desculpa, em português, mas algumas a gente vai adquirir, formar, essa palavra, a gente vai formar os novos estagiários, os novos doutorandos e tudo mais. Então, essa parte de integração entre a empresa e as novas pessoas que estão chegando, não é quem faz, é a gente, da parte de RD, e sem falar que, por exemplo, no meu dia a dia, eu não trabalho em sala limpa, essas coisas assim, mas eu tenho a consciência de que o componente que eu estou desenhando, inclusive eu uso Keyless, vai ter todo um circo de regras que eu vou ter que utilizar para que ele seja fabricado. Então, a minha rotina se divide basicamente nisso, entre organização de evento, entre formação de novos recrutantes, e também fazer a parte técnica. Entendi. E esse pessoal, ele vem que vem das universidades, dos centros de pesquisa das instituições de ensino, e aí eles fazem como se fossem estágios com vocês? Exatamente. É isso? Agora mesmo a gente está com um programa de estágio aberto. O processo é basicamente o seguinte: eu tenho um problema, eu acho que um estagiário pode fazer, porque normalmente os estágios aqui são 6 meses. Aí a gente, na ST, tem o ST Talent, que é uma plataforma da ST, que você vai lá, você vai encontrar todas as ofertas de trabalho, as ofertas de estágio, tudo, de doutorado, e a gente bota lá, diz, eu tenho esse problema, aí várias pessoas se candidatam, a gente analisa os currículos, e uma vez que a gente analisa esses currículos, a gente escolhe o candidato, e o estágio até às vezes é financiado pela ST. Então, você vai ser tanto que no meu doutorado, minha tese foi financiada pela ST, quando eu comecei a trabalhar, já contou como ansiedade, desculpa, eu não consigo lembrar a palavra em português, mas como eu já estava trabalhando lá como engenheira júnior. Então, quando você entra num estágio na ST, você é um engenheiro, você é um engenheiro de formação, então você já tem o seu status de trabalhador, se é assim que eu posso dizer. Então, a experiência já conta com uma atuação na empresa, não só como fazer a pesquisa, mas também ter essa experiência na empresa, né? Eu acho lindo quando vocês dizem, eu não lembro mais a palavra. Isso mesmo, eu acho horrível, horrível. Não, eu entendo, mas é o tempo, né? Com o tempo você vai se acostumando, e acaba perdendo um pouco, né? Qual é a palavra mais adequada ali do português? E tem muita coisa que eu uso mais em francês, e aí, ou em inglês, e aí, quando bloqueia, meu Deus do céu. E eu tenho um problema que se a pessoa diz, eu esqueci, como é o nome disso, eu bloqueio, eu também não consigo ajudar, é terrível, eu queria muito poder te ajudar, mas eu fico, gente, que agora eu também não lembro a palavra. Mas obrigada. Vou pedir a Graça, então. Graça, e você? Como é o seu dia a dia na empresa? Então, eu gosto, adoro essa parte de acadêmica também, né? Não faz parte bem do que eu devo fazer, mas eu adoro me meter numa encrenca e adoro fazer isso. Então, quando o pessoal da parte acadêmica da Cadence sugere não, né? Se eles falam, alguém quer fazer alguma coisa acadêmica, lá vou eu, sempre.
mas é porque eu adoro trabalhar com estudantes, eu adoro conversar com estudantes, eu adoro tá nesse meio também. Então, digamos agora nessa parte do Women in Technology, eu já vim ajudando, né, o manager do meu manager a fazer a seleção, e esse ano é o primeiro ano que eu sou uma das 5 pessoas da empresa que vai ler as cartinhas e selecionar. Então eu tô participando do comitê mesmo para selecionar. É uma trabalheira, mas é tão lindo ver as histórias das mulheres, sabe? Eu já vinha nos outros anos vendo, sabe? É muita história de superação. É gente que vem, assim, de países, por exemplo, da Síria, de alguns países que mulher não pode estudar, sabe? Várias coisas, assim, que tu fica, assim, emocionada vendo, sabe? E ai, não, eu tenho que gastar um tempinho, né? Dar um tempinho para isso. Mas o meu dia a dia do que eu devo fazer mesmo é na parte de pesquisa e desenvolvimento, né, de uma ferramenta de roteamento, faz parte do Inovas. Não sei se o pessoal já usou, não usou, mas é a parte que faz o posicionamento, o roteamento do circuito integrado. Eu trabalho na parte de roteamento global, então a função em si, ela tem a ver com programação, né, porque a parte de desenvolver uma ferramenta, para depois a Cibele lá usar. Não sei se ela usa o Virtuoso, se ela usa o Inovas, mas É o digamos, virtuoso. é virtuoso. Imaginei que essa parte é mais virtuoso. E que vai chegar lá no usuário e debugar os problemas. Então, por exemplo, o usuário que, por exemplo, seria a Cibele, vai ter algum problema lá. Isso aqui não está dando certo, tem um bug, alguma coisa. Então, a gente usa muito do nosso tempo debugando, né? Pega o circuito, vê o que está acontecendo. E eu sou apaixonada por circuito integrado, então eu sou bem suspeita a falar, mas é muito legal, assim, tu chegar num circuito de um cliente, tu achar um problema, que a tua ferramenta pode melhorar muito a potência, pode melhorar o comprimento de fio, várias coisas, assim, que tu consegue ver um resultado final que vai ser fabricado depois. Então, é muito legal, assim, eu sou apaixonada por essa parte do que eu faço. Além disso, nós temos os estagiários também. Eu também tenho uma pessoa que reporta para mim, então eu também tenho que dar as tarefas para ele fazer e cuidar essa parte. E com os estagiários, então também, inclusive a gente nesse ano estava com 2 estagiários ali do Brasil, trabalhando no time, e a gente consegue trabalhar de boa, assim, eu gostaria de dizer que o pessoal do Brasil é muito bom, às vezes a gente se subestima, mas o pessoal do Brasil é muito bom. E são diversos problemas, a maior parte seria programação, mas claro que muito debugar problema, ver o que está acontecendo. Então, se às vezes você não gosta muito de programar, que pode acontecer, tem muita coisa que dá para fazer e tu não precisa programar. Tu entendendo a lógica do que está acontecendo, já tu consegue fazer o que precisa. Então, assim, a carreira tem muitas opções, muitas possibilidades do que você consegue fazer. Entende? Graça, e uma pergunta. Nessa questão pensando, inclusive você chegou a mencionar a escassez, né, de chips que a gente está enfrentando agora. Daqui a pouco eu vou falar com vocês duas especificamente sobre isso. Mas eu queria perguntar sobre quais são as necessidades futuras, pensando nas jovens mulheres e também os homens que vão nos assistir, inclusive no canal do YouTube, futuramente, quem está presente, quem vai nos assistir. Quais as necessidades futuras em relação às habilidades, às competências que você diria que vale a pena investir agora para atuar nessa área? Então, eu acho que, claro, saber a lógica da programação, tu não precisa ser, acho que depois que tu aprender lógica de programação, tu não precisa ser fluente em nada disso, né? Nenhuma linguagem em si, né? Sabendo a lógica, tu vai conseguir se virar super bem. Até porque na empresa tu tem várias partes, tem o pessoal que só faz testes para o que a gente desenvolve, né? Então tu tem que só entender a ferramenta. Então, assim, ter um conhecimento sobre programação é muito importante tu saber interpretar problemas,
porque é uma coisa que vem, parece uma coisa meio boba, assim, mas quando alguém te escreveu alguma coisa, tu tem que tentar entender o que aquilo tá sendo feito e tentar pensar numa solução para aquilo. Então, interpretar um problema, saber o que fazer. Acho que adaptabilidade, né, ser capaz de se adaptar. Por exemplo, agora nós estamos nos adaptando à pandemia, né, a trabalhar em casa. Então, acho que é uma coisa muito importante saber se adaptar. E o que mais? Acho que isso, assim, são meio que os principais, né? Tem muita vaga em aberto. Olha, pessoal, até eu estava procurando, assim, para área de computação aqui em Austin, tem, assim, mais de 5.000 vagas em aberto. E toda semana, assim, vem mensagem, vem recrutador de tudo que é lado, pedindo, assim, conhece alguém, ou, né, tem interesse. Então, eu acho que tem muito, assim, a Cadence em si, no mundo inteiro, tem 1.000 vagas em aberto. E aqui nos Estados Unidos, 200 e poucas, eu acho que no Brasil tem em torno de 30 vagas em aberto. Para um escritório de 200 pessoas, né, eu acho que é bastante vaga em aberto. Então, assim, é uma área que além de ter outros benefícios, né, você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar o horário que você quiser, tem um salário bom. Então, assim, eu digo para o pessoal, assim, invisto na carreira, que o sucesso está aí, é só investir na carreira que está aí o sucesso. E a parte do conhecimento técnico em si? Porque a gente fica pensando, às vezes, qual área eu vou investir, seja na pesquisa, né, ou enfim, fazer cursos e etc., para atuar na Cadence, que eu sei que vão ter muitas áreas na Cadence. Então, teria alguma recomendação ou não? A gente adapta quando chega na empresa, tem treinamento, tem, né, toda a parte de aprendizado mesmo na área que vai se atuar. A gente tenta treinar a pessoa se ela não tem conhecimento, porque às vezes, assim, a pessoa, ela é muito boa com algoritmo, ela é muito boa com alguma coisa, e tu pensa, não, eu vou investir nessa pessoa e eu sei que ela vai se interagir bem aqui, vai entender bem. Por exemplo, esses dias o pessoal da Cadence BH estava procurando estágios, pessoas para que eles iriam estagiar e começar a treinar. E eles falavam assim, olha, se você sabe fazer uma máquina de estados, você já está apto a fazer esse estágio. Então, eu acho que, claro, entender um pouquinho sobre a arquitetura de computadores, entender um pouquinho sobre circuito integrado, se já usou a ferramenta, perfeito, melhor ainda, né? Nós tínhamos o CI Brasil, que era maravilhoso ali, né? Infelizmente foi descontinuado, mas o CI Brasil, nossa, o pessoal daqueles ficava assim maravilhado, sabe? Porque o pessoal super inteligente fazendo o curso, tanto que o pessoal que fez tá todo mundo empregado, né? Ou assim, eu sei que o CI Brasil tem uma galera trabalhando naquele CBH, tem uma galera no exterior. Então, eu acho que assim, o Brasil tem um potencial gigantesco, sabe? Professores maravilhosos que, assim, eu sei que vocês aqui não tem professores assim, sabe? Tem professores bons, mas eu fico pensando assim, no Brasil tem um amor para dar aula, sabe? Vocês não sei, assim, eu fico assim, eu admiro muito o professor no Brasil, sabe? Porque vocês têm um quê, assim, que é um amor, sabe? Que é muito difícil de ver. E isso faz toda a diferença. Eu acho que quando vai para a indústria, quando tu fica maior, tu cresce, tu envelhece um pouco, você percebe a diferença que isso faz, sabe? Então, é isso. Eu acho que eu queria agradecer, assim, professores, assim, vocês fazem uma diferença nesse mundo que vocês não fazem ideia. Obrigada. Como professora, né, eu fico emocionada, mas mais ainda pensando nos professores que me inspiraram, né, que realmente a gente tem, de fato, eu acho que a gente faz muito com tão pouco, né? Pouca infra, pouco recurso, né? Até uma licença de um software que a gente precisa, muitas vezes não tem, aí se vira com a licença estudante que é limitada, e mesmo assim faz um baita de um doutorado, assim. Eu nossa, admiro demais por causa disso. Infelizmente, não devia ser nessas condições, mas é interessante, assim, de ver o quão a gente tem aqui no Brasil
essa dedicação, mesmo nessa diversidade toda, né? Tecnologia, a gente podia estar muito mais além, né? Nessa parte tecnológica. Nossa. Né? Porque, assim, vocês se viram nos 30 mesmo, assim, é no que tem, e dá um jeito, e é isso, sabe? E eu vejo que aqui o pessoal tem muito dinheiro, assim, muito investimento, e eles não sabem nem o que fazer, né? Eu fico pensando, nossa, dá um pouquinho pro Brasil que aquilo lá voa. Verdade. Gente, eu vou pedir, quem tiver perguntas, colocar no chat, eu vou pedir para a Cibele agora falar um pouquinho disso. Cibele, para ST, né, no contexto em que você atua, o que é que você considera, recomenda que para a formação, para a atuação nesse futuro que para as futuras engenheiras, futuras pesquisadoras e pesquisadores que quiserem atuar? Então, na ST, como a gente tem várias áreas, tanto a engenharia de processo, computação, elétrica, são bem vistos e a gente pode encontrar oportunidade na empresa. O que eu recomendo é ter a mente aberta e estar sempre buscando se profissionalizar. Por exemplo, eu sei que na UFCG agora está com o pessoal trabalhando, focando na 5G e tudo mais. É importante para o aluno saber que uma vez que você terminou o seu curso de engenharia elétrica, tem muita gente que terminou o curso de engenharia elétrica junto com você. E se você quer se destacar, são os a mais que você faz fora do curso. Iniciação científica, tudo isso, participação de eventos, isso conta bastante, bastante mesmo, na hora que você vai aplicar para um estágio ou para o que seja. Então, o que eu recomendo é enriquecer o currículo, sem deixar de lado as disciplinas, porque na minha época tinha muita gente que fazia mesmo de coisa e acabava deixando de lado as disciplinas, que são importantes também. Então, é tentar manter os dois. E eu sei que para ST, não sei se é igual naqueles, mas se você, por exemplo, o ideal é começar no estágio. Você faz o estágio na ST e depois você pode continuar. A porta de entrada é o estágio. Uma vez você fizer o estágio, é muito mais fácil você entrar na ST do que você chegar. Eu não sei se é a política da ST da França, que eles têm tendência a priorizar quem eles já conhecem. Então, a galera que está procurando, está final de curso agora e tudo mais, eu recomendo ir atrás, porque é a primeira porta. E fazer o máximo possível, não se bastar só com as disciplinas da academia. Perfeito. E aí eu queria abrir agora. Gente, a gente tem perguntas ou comentários, alguém quer acrescentar um pouco disso, tudo que a gente ouviu, dessa experiência, também sua própria experiência, se quiserem falar um pouquinho. A Maria Aline tem uma pergunta. Quando que vocês perceberam que era isso mesmo que realmente gostavam? Cibele, começando por você. Quando foi que deu esse clique, assim, eu quero seguir nessa área, fazer pesquisa, porque, né, investir num doutorado, como foi isso? Então, para mim, quando divisor de águas, eu costumo dizer, foi quando eu vim aqui pelo Braftec. Até então, eu pretendia só terminar a engenharia elétrica, ficar no Brasil, trabalhar e pronto. Só que quando eu vim para cá, pelo Braftec, primeiro eu tive os primeiros contatos também com pesquisa com o professor Freire, na UFCG, e eu comecei a gostar bastante disso. E eu vi que me parar no aplicação não me bastava mais. Eu precisava da pesquisa e estar um passo além. Então, eu sabia que eu ia apanhar bastante, e o que foi verdade. Eu sabia que eu ia apanhar bastante, principalmente vindo para a França, no doutorado, a minha bolsa foi daqui, então, e eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém em Lille. O meu marido estava em Nancy, que era uma cidade a 300, 400 metros de distância, fazendo o doutorado dele também. Mas a gente se via no final de semana. Então,
Eu sabia que tinha muita coisa em risco nesse momento na minha vida, mas eu dei a cara a tapa e eu disse: se eu não tentar hoje, nunca mais eu vou tentar. E aí foi para mim um momento que eu costumo dizer, se o pessoal tem vontade de fazer um doutorado, não faça porque é status, não faça porque depois eu vou ganhar mais dinheiro. Doutorado, para mim, minha opinião pessoal, vocês podem dizer que não é. Para mim, é quando você quer dar todo o seu potencial em um trabalho. Você quer dizer, não, olha, eu quero fazer uma coisa, eu quero me dedicar 100% a esse trabalho e eu vou fazer o meu melhor para esse trabalho. E aí, se você tiver essa vontade, eu recomendo fazer um doutorado, mas se for para fazer por status ou por dinheiro, eu não recomendo, porque muita gente que eu conheci, francês, inclusive, eu não tinha nenhum brasileiro no meu laboratório, realmente era sozinha, a única brasileira. Laboratório com mais de 1.000 pessoas, não tinha um brasileiro. Muita gente desistiu do doutorado. Acho que eu conheço uns 4 ou 5 que, assim, de vista, desistiram, porque justamente eles começaram o doutorado com essa visão de querer fazer para ter dinheiro depois. Verdade, é um desafio, são anos e anos de dedicação num tópico, num foco, né, num projeto que você quer que seja o melhor possível, né? E são muitos desafios, né? Então tem que estar com foco mesmo em investir naquele projeto, né? Verdade. Graça, e você? Quando foi que deu o clique? Porque você fez a graduação, aí decidiu fazer o mestrado, né? Mas o momento em que você disse, é isso, é circuito, sou apaixonada, vou investir nessa área, doutorado e tudo. Não, é muito engraçado que eu estava até pensando, não sei, assim, porque eu acho que as pessoas dizem, sabe aquele negócio, daqui 5 anos, aonde você quer estar? Eu tenho pavor dessa pergunta, porque eu não sei a resposta. Eu sei hoje, amanhã eu não sei. Então, é meio engraçado. Eu dou meu melhor hoje, pensando que é isso que vai me levando, vou indo, sabe? Vou indo e vou dando meu melhor, vou indo, vou dando meu melhor e vou algum momento eu vou direcionando, com certeza, mas quem sabe um dia eu aprenda a dar essa resposta, mas ainda não aprendi. E quando eu fui fazer meu mestrado, assim, eu não sabia nem direito, eu nunca tinha feito pesquisa, porque eu trabalhava o dia inteiro, e eu não sabia no que eu estava me metendo, assim. O meu primeiro semestre na URGS, eu parecia um zumbi, assim, porque eu vinha de uma universidade do interior, eu não sabia os termos técnicos que eles usavam, eu não conhecia ninguém, mas, assim, ao mesmo tempo também foi, assim, nossa, quando eu volto a lembrar as amizades que eu fiz naquele primeiro semestre, elas duram até hoje, sabe? Nós criamos um grupo, assim, nós tínhamos... eu fiz um grupo no Gmail que a gente se mandava e-mail para compartilhar exercícios, trabalhos e tal. E aquilo foi virando nosso grupo de amizade. Então, ao mesmo tempo, acho que a relação que tu tem com as pessoas também, ela nos move, né? E foi ali que eu comecei a ter essa mais, digamos, eu gostava de circuitos, né? Adorei física na minha graduação e tal, mas aí que foi quando eu tive um contato mesmo com essa área. E daí que eu comecei a me apaixonar. Então, eu usava o virtuoso, amava, né? Então, o Sibeli eu amava usar o virtuoso, a Sibeli faz isso hoje em dia. Mas eu fiz a disciplina lá com o professor Bump, nossa, aquilo para mim era maravilhoso. A maioria eu tinha pavor e nossa, eu amava. E daí foi indo, sabe? E claro que eu fui parar fazendo a parte de roteamento, que eu não trabalhei no meu doutorado e nem no meu mestrado, mas eu estou trabalhando com circuitos e ao mesmo tempo no que eu trabalho, assim, eu fui encaixando o jeito que eu gosto, né? E encaixando coisas do que eu fui aprendendo em toda a carreira. Então, é tudo coisa que vai se somando, né? Tudo aquilo que eu fui fazendo, hoje em dia, quando as pessoas falam, eu já trabalhei com isso lá no passado, não foi meu foco nem nada, mas eu tenho conhecimento que foi se acrescentando. Aquilo que a Cibele falou sobre
tu ir acrescentando no currículo, tu aproveitar as oportunidades, isso é muito verdade, sabe? Aproveita, tem chance de fazer um curso, tu tem um tempo para dedicar e você acha que é uma coisa legal, vai lá e faz, vai acrescentando no teu currículo. Isso faz muita diferença. Congressos, nossa, eu consegui um estágio aqui para começar num congresso, que eu fui lá perguntar se não tinha uma chance de eu fazer um estágio na empresa. E dando a minha cara a tapa, assim, sem saber nada, né? E depois eu não recebi uma resposta, né? Até hoje ele é o manager do meu manager, e eu tenho paixão por ele, é uma pessoa maravilhosa. E eu mandei um e-mail de novo para ele perguntando um tempo depois: olha, você me falou que talvez tivesse uma chance, não tem? Sabe? Porque às vezes não precisa, assim, falei uma vez, acho que não deu, sabe? Não era para mim. Vai lá de novo, pergunta, sabe? E aí foi quando que ele disse, não, deixa eu ver aqui com o RH, assim, em um mês saiu o meu visto, em um mês eu estava aqui, sabe? Foi um susto, assim, porque eu não esperava que fosse tão breve, mas aconteceu. E depois fui contratada. Então, igual a Cibele fala sobre fazer estágio na ST, aqui tem muita cultura de estágio também. Assim, é uma chance gigantesca de você continuar na empresa, porque você já está inserida naquele ambiente, o pessoal te conhece, fica muito mais fácil de conseguir. Então, acho que é isso. Acho que o meu estalo foi no mestrado, assim, mas eu ainda fui continuando. Acho que fui meio mudando um pouco de área, mas tudo na parte de circuitos. Mas quando eu comecei o mestrado foi assim, nossa, que legal isso, sabe? Que paixão. Então, eu acho que foi isso. Entendi. E você falou dessa questão de tentar novamente, né? Tem vários estudos que mostram que mulheres, elas tendem a só aplicar para vagas quando elas acham que elas preenchem quase 100% dos requisitos. Uhum. Enquanto homens não, com menos que isso, 60% dos requisitos, que acham que preenche, já aplica. Tem, inclusive, casos de vagas que são para mulheres e os homens aplicam, porque eles se não tiver mulher para se candidatar, eu vou perder a chance, eu vou lá mandar, né? E nós, mulheres, a gente tem essa cultura, né? Tem que quebrar essa cultura. Eu vou tentar, porque pode ser que o que eu tenha seja suficiente para o início, e lá eu aprendo, né? Então, é algo que a gente realmente precisa estimular as jovens mulheres que querem atuar em empresas, que estão procurando por oportunidades, que realmente continuem insistindo, continuem tentando, né? E eu queria agradecer os comentários, tem mais alguns. A Maria Fernanda falou assim, me identifiquei muito quando Graciele falou que também tem algumas inseguranças. Ver mulheres bem-sucedidas falando sobre isso me deixa aliviada, porque também me sinto assim às vezes. Eu acho que é um sentimento comum, né? Eu também tenho isso. E assim, eu acho que em toda área isso é desafiador, mas eu fico pensando, gente, eu sou professora, eu passo informação, né? Eu passo, mas também tenho essa insegurança até hoje ainda, tenho que lidar com essa insegurança que veio lá de algo cultural, né? Uhum. E é realmente algo que a gente tem que aprender a superar e encontrar formas de aprender a superar, né? Enfim, ajuda quando é algo muito a ponto de criar barreiras para você progredir, né? Na carreira, na vida, a gente tentar encontrar ajuda, inclusive, né? E aí a Juliette falou que são histórias inspiradoras, e a Maria Aline fez uma pergunta: vocês sofreram algum tipo de preconceito na carreira por serem mulheres? E a Maria Fernanda complementou: ou por serem brasileiras. Como foi isso, assim, tanto na época aqui mesmo no Brasil, né? Vocês falaram das graduações, da pós, que era com poucas mulheres, mas e depois também, nas empresas, hoje em dia a gente está vendo um fenômeno diferente, as empresas estão buscando mais diversidade, implantando políticas, né, internas. Mas como foi essa experiência, Grace? Então, eu acho que às vezes tem alguns preconceitos que a gente finge que não acontecem, e tem uns que a gente fica pensando depois, sabe? Teve um que aconteceu, até não faz tanto tempo, e não foi assim dentro da empresa, foi num congresso, eu era a chair de uma competição, e aí chegou uma pessoa que ela era de outra empresa. Não, naquele congresso aconteceram 2 vezes. Mas aí chegou, ele era de uma outra empresa e tal, e daí ele chegou para falar com o meu colega,
E daí ele me olhou dos pés à cabeça, assim, e falou assim, essa daí, tipo, o que ela tá fazendo aí? É a secretária tua, sabe? Aí ele, não, ela é a Cher que vai apresentar agora a sessão. Ele deu mais uma olhada, assim, né? E eu fiquei, assim, pensando, sabe? Qual o problema, sabe? Qual o problema? E teve um outro que eu estava no café da manhã, assim, com o pessoal, e também foi uma pessoa da outra empresa, que os colegas dele fizeram assim, não sabiam onde enfiar a cara, que o cara também fez um comentário no mesmo sentido, e daí depois ele falou assim, tá, mas você programa, por acaso? E eu, óbvio, qual o problema? E os colegas dele não sabiam onde enfiar a cara, sabe? Ficou uma situação desconfortável. Mas daí tu fica pensando, né, o que se passa na cabeça dessas pessoas. Eu acho que a parte de ser brasileira, tem ali também comentário. Acho que tem assim, já tem um preconceito com mulheres. Daí, brasileira, às vezes pode ser que role também, né? Mas assim, eu acho que eu na empresa ali, o meu grupo é super diverso, então eu não posso reclamar. Então eu não lembro, mas eu acho que já aconteceu em congresso. Então, ainda quando eu era estudante, aconteceu já de ter caras assim achando que tipo, brasileira, todo mundo, né, faz o que quer, esse tipo de coisa. Eu acho que você já deve ter tido esse tipo de experiência que dá vontade de dizer, pelo amor de Deus, alguém no congresso fazendo isso, sabe, né? E claro que eram mais meninas e aconteceu assim com as meninas, mas era muita ignorância da pessoa, sabe? Então é difícil, mas a gente sofre com essas coisas, infelizmente. E você, Cibele? No meu caso, sim, algumas vezes eu prefiro até esquecer. E uma coisa que para mim pesava bastante é que durante a minha graduação eu não cursei nenhuma disciplina de engenharia elétrica com professora. Eu só tive professor homem. Então isso fazia eu me questionar se ali era o meu lugar. Porque eu não tinha referência feminina, apesar de ter, acho que na época que eu fazia elétrica, tinha 2 professoras do sexo feminino e acho que era 50 homens, uma coisa do tipo. Então, absurdo. E o problema é que o fato de, na minha sala também, não ter muita menina, então eles se sentiam à vontade para fazer piadas machistas, de que mulher boa é mulher na cozinha. Eu escutei isso durante a graduação, certo? E isso às vezes me fazia pensar realmente, porque meu pai também não era muito a favor de eu fazer engenharia elétrica. Mas ele é porque, enfim, ele não teve estudo, e aí, para ele achava que eu fazia engenharia elétrica, eu ia subir num poste e ligar os fios. Então, para ele, era muito. Não combinava com a minha personalidade. Então, isso aí eu entendo o lado dele. Mas o fato de eu escutar isso durante a graduação me fazia pensar também se ali era o meu lugar. E quando eu vim para a França, eu percebi que, não sei se em outros países também é assim, mas brasileira é visto como o símbolo de feminilidade, é uma brasileira. Para mim não faz a menor diferença. E aí eu tive muitas vezes que botar um stop e dizer, cara, vamos devagar, porque você está botando os pingos nos is errado. E me levantar a voz e realmente brigar, porque eu via que não fazia sentido os comentários que eles estavam fazendo, não era nada acadêmico, era com relação à minha aparência, e eu já, inclusive, uma vez eu discuti com um colega e fiquei sem falar com ele, porque eu disse, olha, a gente está falando de trabalho aqui, esse comentário não tem nada a ver com trabalho, por favor, se retire. Já chegou ao ponto de eu ter que fazer isso. E isso eu gostaria de dizer para as meninas, não sintam-se acanhadas para fazer isso. Vocês têm direito de voz, e se vocês não se sentirem à vontade,
sintam-se, levantem a voz e digam, olha, sai daqui, pronto. É realmente isso a mensagem que eu acho que as meninas devem enfrentar. Sim. A gente tem, de fato, né, essa visão da mulher brasileira como essa figura sexualizada, extremamente sexualizada fora do Brasil, né? Eu também tive experiências como essa na Alemanha, mas eu queria falar um exemplo que eu vi, não foi experiência própria, mas eu vi na prateleira de cervejas num supermercado da Alemanha, tinha uma cerveja brasileira chamada Samba, e era uma mulher, a figura da mulata, com muitas aspas, da mulata brasileira, vestida com roupas que faziam alegoria às indígenas, com penas e tal, sem o top, então a parte de cima desnuda, e só com a sainha, assim, com penas, né? E era a cerveja brasileira que tinha para vender. Então, assim, puxa vida, não ajuda, né? Se você está querendo, tá lá tentando quebrar o estereótipo e as pessoas vão lá no supermercado, enfim, foi péssimo. Eu tirei foto, mandei para um monte de gente aqui no Brasil, gente, olha só o que é que tem, como é que deixam, né? Mas e vai reforçando esse estereótipo, né? É importante deixar claro que isso não me representa. Respeito a quem representa, não tenho nada contra. Não tenho, eu não acho que meus parâmetros devem ser os parâmetros de todo mundo, mas de fato, isso não me representar, eu não gostaria de ser tratada como. Não precisa generalizar, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Verdade. E aí, gente, tem uma pergunta agora, que era também, eu queria fazer essa pergunta para vocês, que foi a Tiala, espero ter pronunciado corretamente. Como vocês veem a falta do silício nesse período de pandemia na produção de semicondutores e se já perceberam isso nas empresas? Então, falando um pouquinho dessa questão técnica, a gente tem ouvido muito escassez de chips, a produção de carros, né, de veículos, foi a primeira a ser afetada, se eu não me engano, mas isso também afetou a indústria de celulares e vai durar um tempo, não é só acabar a pandemia que acaba. Eu já li que ia terminar em 2022, mas já li recentemente que ia até 2023. Então, eu queria começar com você, Cibele. Isso tem sido discutido, tem sido um objeto de preocupação? Sim, na empresa, principalmente, a gente tem aberto debate e, com relação a isso, quase sempre no café a gente discute sobre isso. E o pior é que o cenário não ajudou. Por exemplo, teve uma falta d'água na empresa em Taiwan, aí parou a fabricação. A gente, boa parte da nossa produção é feita aqui. Só que a ST, ela tanto produz o chip, como faz o design, e às vezes a gente só faz o design, manda produzir fora e tudo mais. Eu sei que a estratégia que está sendo adquirida é que os governos estão investindo mais para aumentar as indústrias locais. Então, por exemplo, a gente manda fabricar algumas coisas na Ásia. E aí eu vi que o governo francês, o governo alemão também estava na Alemanha, então canalizando verbas para que não exista mais essa dependência. Então, eu acho que isso vai fazer com que cada país vá desenvolver um pouco mais da produção local. Porque, assim, a gente diz a crise do silício, mas não é que faltou areia para fazer silício, não, minha gente. Eu gostaria de deixar isso bem claro, porque eu já escutei isso. Não, porque o silício vai acabar. Não falta areia para fazer silício. O problema é na produção em larga escala, que é nas etapas de produção, não é a matéria-prima que está acabando. A própria fabricação é que tem sido, reduziu, né? E aumentou a demanda também, né? Porque todo mundo ficou em casa. Então, o celular, por exemplo, o computador, foi uma coisa que aumentou muito, né? A compra. E a indústria automobilística que está sempre aquecida, embora a gente tenha ficado mais tempo em casa, mas ainda assim tinha muito interesse, e principalmente com essa evolução de carros elétricos, autônomos. Exatamente. Né? Tem estimulado muito a indústria e não tem suficiente mais. Eu acho que esse boom da internet das coisas está fazendo com que a necessidade está aumentando.
Então, é natural que a produção tenha que aumentar também. Só que acho que a gente não previu isso com um bom cálculo. Faltou um pouquinho mais de visão de futuro, né, dessa demanda, né? E uma pandemia que também realmente não tinha como a gente prever, né? Uhum. Grace, lá na Cadence, isso tem sido um assunto discutido? A gente conversa, assim, às vezes nas reuniões, mas para a Cadence, os nossos clientes é quem mais estão sofrendo, né? Então, claro, porque nós não fabricamos em si, mas nós fornecemos as ferramentas, né, o software para todo mundo produzir. E complementando o que a Sibeli falou, então aqui a gente vê que também o governo está investindo, né, em fabricação local. Então, eu acho que a Samsung até é para ter uma fábrica aqui perto de Austin, gigantesca. E a Intel também acho que está tentando, eu sei que é um valor bem alto, né, do governo americano para conseguir fazer uma fábrica. Eu foge os nomes, né? Mas é no estado aqui do lado, que eu agora esqueci o nome, que também é para ser uma fábrica gigantesca. Então, eu acho que é isso que vai começar a fazer. E sim, tem muita demanda, né? Se tu comprar um carro hoje, são tantos sensores no carro, né, que nos ajudam, graças a Deus, que é muito melhor quando te avisam que tu vai bater ou qualquer coisa. Mas é isso, e é uma coisa que não vai parar, né? A internet das coisas, é tudo conectado, e as nossas casas inteligentes, e é tudo isso, e a gente quer essas coisas. Tu começa a ver e elas começam a ficar um preço mais acessível. Então, realmente é um caminho sem volta. Então, eu acho que essa questão, eu não sei se até então não era pensada sobre você fazer uma indústria mais local, mas ela é muito necessária, né, para te conseguir atender toda essa demanda. Então, eu sei que aqui, eu não sei como é que está no Brasil a questão dos carros, mas eu sei que aqui aumentou os valores, tem algumas concessionárias que não têm carro para vender, várias coisas assim. Então, é um assunto bem alto, e eu acho que isso vai demandar muita mão de obra também, claro. Então, eu vejo assim que a nossa área já está muito, digamos, escassa em mão de obra. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para o pessoal que está sem ideia de algum curso para fazer, para pensar com carinho, sabe? Que o que a gente faz é bem legal, é divertido, e é uma carreira que está aí, que você consegue, claro, com muita dedicação, mas que tem um futuro com ótimas oportunidades, né, esperando, então. A indústria automobilística aqui também está passando por essa crise, a gente tem filas de espera de carro zero, né, lançamentos sendo atrasados, e os carros que eles chamam dos seminovos, né, que são os usados, estão vendendo muito mais, estão mais caros agora por causa disso, que a procura está maior, e aí o preço de um carro seminovo está saindo o que deveria ser um carro zero, por exemplo. E de fato, assim, a indústria automobilística foi a primeira, né, que a gente viu esse... eu percebo que isso tem afetado mais ainda países na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, que a tecnologia ela permeia ainda mais, porque aqui no Brasil a gente tem as nossas limitações tecnológicas também, né, de recurso. Internet das coisas, por exemplo, casas inteligentes, cidades inteligentes, é algo que tem sido muito discutido, investido, de certa forma investido, mas ainda não é coisas que a gente tem contato tão diariamente, as tecnologias que a gente tem contato tão diariamente, né? E nos países mais desenvolvidos, então eu imagino que esteja sendo um desafio ainda maior, porque tem muita tecnologia, durante todo o dia de vocês é o contato que vocês têm, né, com diversas tecnologias diferentes, não só como produtoras, mas como usuárias também, né, e aí, de fato, é uma preocupação que eu acho que aqui afeta a indústria automobilística, mas, ao mesmo tempo, o investimento que seria feito para melhorar alguma parte da cidade, em tráfego, essas coisas, é algo que a gente acaba não tendo essa percepção tão grande ainda da ausência da tecnologia, porque ela está demorando a chegar, né? E aí eu falo um pouco sobre essa questão fora de um grande centro, porque eu estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, então eu estou fora, a gente conhece as tecnologias, tem contato com algumas, mas não é algo tão
não chega primeiro aqui, eu diria assim, chega primeiro nos grandes centros, né? Então, a gente acaba meio que sentindo isso de longe, mas eu acho que agora, eu diria que para a população em geral, é a indústria automobilística que está afetando aqui no Brasil. Aí eu tenho o Isaías, ele falou o seguinte, pedindo licença para perguntar, Cibele Grace, vocês veem esse impacto da crise de semicondutores mais proeminente no fornecimento para consumer electronics ou para a modalidade de business to business também? E pedindo desculpas por já ter chegado no finalzinho. Imagina, Isaías, obrigada pela pergunta. Vou começar, então, com a Cibele. Cibele, você tem notado isso, né, que a ST fabrica, né, os chips e pensando no foco, onde esses chips vão ser usados, tem tido essa discussão ou a falta, na hora de escolher onde é que indústria vai ser afetada primeiro? Eu confesso que eu não participo muito dessa parte de escolher quais são os projetos que vão ser priorizados, projetos finais, porque assim, como a gente trabalha mais na parte de pesquisa e desenvolvimento, então a gente ainda está na etapa de antes. E se a gente pudesse fazer isso, aquilo, outro. Mas isso são coisas que se comentam dentro da empresa, a gente tem consciência de tudo. E a impressão que eu tenho é que, apesar de a ST ser super preocupada com o meio ambiente e tudo mais, muito dinheiro focalizado para não degradar o meio ambiente e tudo mais, mas a impressão que eu tenho é que a gente fecha contratos, mas com quem tem a maior pedido e quem vai sustentar esse pedido por mais tempo. Para dar um exemplo, a gente prioriza, por exemplo, empresa automobilística, porque um carro ele vai precisar de manutenção no mínimo por 10 anos. Diferente de outros tipos de empresa que vão querer só aquela demanda, a gente quer garantir o contrato em longa duração. Com o ban dos Estados Unidos, não sei se vocês estavam ligados, que na época do Trump ainda, eles disseram justamente que a empresa que fizesse contrato com a China não podia fazer contrato com os Estados Unidos. Então, a gente meio que que a gente tinha contrato com os dois, né? Ficou entre as duas... como a gente diz em francês, entre duas cadeiras. E aí, a posição da ST foi com direção aos Estados Unidos, porque a demanda era maior. Para mim, isso aí ficou claro. Não seria praticamente a posição que eu, Cibele, tomaria, não. Mas a empresa, o CEUA, decidiu isso, então, bom, a gente continua. Mas o que eu acho é isso, é que eles são bem racionais com relação aos clientes. Entendi. Graci, e nessa discussão você falou principalmente a questão dos clientes, né? Que é o que vocês fazem. Os clientes produzem o hardware, né? Usando as ferramentas da Cadence. Existe essa separação em relação aos clientes, ou essa discussão de alguma forma, não só exatamente na Cadence, mas algo que você tem acompanhado em fóruns, alguma coisa assim, de priorizar? Assim, essa parte da crise dos semicondutores não tem muito diretamente conosco, né? Porque são nossos clientes que vão tratar e a gente não vai saber. Eu imagino que deva seguir bem isso que a Cibele falou. Eu acho que eles sempre vão ser mais racionais e sempre vão querer quem vai lhes dar mais lucro. Essa que é a verdade. Empresas trabalham e por mais assim. tempo. E por mais tempo, Então, é o que a empresa trabalha. Assim, digamos, a Cadence, a gente só assim, bate papo que a gente faz no começo de uma reunião, a gente fala sobre isso, porque realmente não nos atinge diretamente, né? Nós, pelo menos o meu grupo, né, a gente não fornece nada desse sentido, né, direto. Então, para mim fica difícil, eu não tenho como responder essa pergunta, porque a minha não é de fabricação direta, né? A gente fornece a ferramenta. Entendi. E uma pergunta, Graci já falou que está home office. Cibele, você está home office também?
Não, como eu trabalho bastante no laboratório, então eu tenho que estar presente alguns dias na semana, e no caso, mas quando eu não tenho que estar presente, eu fico em casa. Entendi. Então, eu que gero o meu tempo de presença na empresa. Entendi. Porque era isso que eu ia perguntar, como é esse desafio, então, nessa época de pandemia? Porque a Cadence, eu acho que é mais simples porque trabalha com software, né? Então, enfim, trabalhar home office é bem mais simples de se adaptar. Não era home office antes, já existia, Grazi, essa cultura de home office antes da pandemia? Não, assim, o meu grupo, às vezes alguém tinha que ficar em casa porque o filho não estava bem, alguma coisa assim, então trabalhava de casa. Mas o meu grupo sempre foi muito presente, o pessoal gosta de discutir, de ficar fazendo reunião, aquele contato mais assim. Então não tinha essa cultura. Então foi uma adaptação mesmo, né, para passar isso. E até eu sei que na Cadence tem alguns grupos que são grupos críticos que eles voltaram antes para a empresa, ou algumas pessoas que vão assim, a empresa é grande, às vezes tu não tem conhecimento do que acontece. Eu não sei direito, mas eu sei que vem nos e-mails lá que algumas pessoas trabalham, né, no escritório, porque elas precisam, tem algumas, não sei, algumas coisas específicas que o pessoal faz, talvez até de algum hardware, alguma coisa que eles façam, então eles trabalham em escritório. Mas, digamos, a nossa parte de software, sim, é muito mais tranquilo trabalhar de casa, né? Não tem um laboratório, mas antes não tinha muita cultura, né? Era só em caso de necessidade mesmo, mas não, o pessoal não era muito de trabalhar de casa. Sim. Eu imagino que a parte de verificação, validação, que precisa, né, colocar em prática, né? E aí talvez esses setores da empresa realmente precisam estar em bancada para poder testar, né? Isso. O pessoal trabalha com placas também, PC board, essas coisas, então E, Cibele, nesse caso, para vocês, precisou de muito ajuste, por exemplo, já disponibilidade de servidores que vocês pudessem acessar, porque eu vi alguns laboratórios de pesquisa no mundo, em outros países, inclusive nos Estados Unidos e na França, disponibilizaram plataformas online em que o hardware está conectado, mas a gente não tem acesso, a gente faz o teste de casa mesmo online, né? Mas, de fato, dá para colocar o hardware para funcionar. Então, não sei se já existia isso e se passou a existir na ST? Sim, sim. A gente, inclusive, isso eu trabalhava muito antes da pandemia. Durante a minha tese, como eu trabalhava em Lille, o meu laboratório era em Lille e minha ligação era diretamente com a ST de Grenoble, então, com a ST de Crolles, então eu sempre utilizei o VPN para me conectar, porque eles dão um laptop para a pessoa. Assim que você entra na empresa, a primeira coisa que você tem é criar você na empresa. Então, você recebe o laptop, você recebe o telefone, o badge, tudo isso para que você exista na empresa. E esse computador que a gente tem, a gente pode se conectar à distância. E no meu caso, como eu também trabalho com a parte de caracterização, então eu posso, eu tenho uma parte que eu tenho que fazer na bancada, mas uma vez que eu fizer na bancada, eu posso lançar, eu posso estar em outro canto do mundo, ir lá, lançar, e a bancada vai se movimentar sozinha. Então, tem uma boa parte que dá para fazer. Não é à toa que normalmente a gente pode fazer de 3, 4 dias em teletrabalho. Eu faço a primeira parte, depois posso fazer teletrabalho tranquilo. E boa parte da minha equipe também estava fazendo teletrabalho. O que eu gostei bastante da ST é que eles tomaram uma posição também social. Então, o pessoal que morava sozinho, que não tinha contato social, foi aberto para que esse pessoal pudesse ir para a empresa para ter contato social com as pessoas. Então, eles não fecharam assim, ninguém vai. Mas eles tiveram esse cuidado humano de que pessoas precisam ver pessoas. Então, um dia, 2 dias por semana, as pessoas mais socialmente dependentes, como eu posso dizer, foram no médico da empresa e disseram: olha, eu preciso ver gente,
Então, eles tiveram um certificado dizendo que eles poderiam ir para a empresa 2 dias por semana. Eu achei isso bastante legal, porque eu tenho colegas que o único contato que eles tinham era com a gente. Família longe, mora sozinho, num apartamento minúsculo. Então, assim, ok, a gente tá numa pandemia e não é à toa que o resto da equipe todinha, todo mundo tá vindo para casa o máximo que pudesse. Mas eu achei legal do fato da empresa ter se preocupado com esse lado social também. Muito interessante mesmo. A saúde mental foi muito afetada nesse período, né? E pessoas em situação mais crítica ainda de isolamento, né? O isolamento social representar basicamente o isolamento com contato com o mundo, né? Que interessante, bem legal mesmo a iniciativa. Gente, a gente vai chegando no finalzinho agora, então. Eu queria agradecer, saber se tem mais alguma pergunta para a gente encerrar, ou algum comentário, quem quiser falar um pouquinho. Oi, Mônica, eu sou a Bárbara, eu queria só fazer um comentário, só para vocês me conhecerem um pouco. Eu trabalho na Cadence no Escritório Brasil, Graça, então nós somos colegas aí. Que legal! E eu entrei um pouco tarde, mas eu entrei na hora que a Graça estava comentando sobre o fato do SEI Brasil não existir mais aqui no Brasil, e eu só gostaria de acrescentar que a Cadence começou com um trabalho esse ano, onde acredito que a maior parte das universidades, principalmente as federais aqui no Brasil, tem acesso tanto a todas as ferramentas da Cadence, quanto aos cursos para saber utilizar as ferramentas. Então, assim, infelizmente o SEI Brasil acabou, eu fui aluno do SEI Brasil, então eu sei o quanto foi bom para mim, para o que eu venho exercendo aí há alguns poucos anos. E daí era só esse comentário que eu gostaria de fazer. Então, as pessoas que estão aqui, que ainda estão na universidade, conversem com seus professores, principalmente essa parte de microeletrônica e eletrônica, porque vocês têm acesso aos cursos e tem muita coisa legal, gente, para fazer, dá para aprender bastante. Eu acho que era só isso mesmo que eu queria comentar, que eu achei importante, assim, lembrar disso. Mas é isso, obrigada, pessoal, foi muito legal. Eu ouvi vocês hoje, assim, a diversidade, obrigada, Sibeli, obrigada, Graciele, eu acho que isso aqui é muito importante para todas nós. Eu também sou pesquisadora, eu também faço mestrado ali na UFRGS, e daí que ver tanta gente, assim, num sábado reunida para conversar sobre o nosso futuro e como melhorar, eu não sei, eu fico com o coração cheio, assim, eu achei muito bom. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Bárbara, pela participação, pelas informações. Eu acho que é algo que vale a pena a gente compartilhar. A Georgina até falou que nós aqui na UFCG, né, em Campina Grande, temos acesso às ferramentas. Então, é muito bom saber que, pelo menos parcialmente, já que o SEI Brasil foi descontinuado, né, o que é uma pena, mas pelo menos é possível ainda utilizar ferramentas e poder adquirir esse conhecimento, né, que a gente sabe da importância, que é o futuro. Tecnologia é o futuro, né, e a gente precisa, o Brasil não pode ficar para trás. E a gente tem que trabalhar apesar desse governo desestimular a pesquisa, ciência, tecnologia, a gente tem que batalhar mesmo. Bárbara, eu peguei teu nome, vou te procurar. Você tá no LinkedIn? Tô no LinkedIn, sim. Eu procuro vocês também, vou adicionar vocês, bom a gente conversar. Vamos sim, queremos manter contato, com certeza. Claro. Eu queria só deixar um recado aqui, né? Faço parte do iProfissional. A gente está começando a divulgar os vídeos desses encontros no nosso canal do YouTube, vou colocar aqui o link. Aí já tem 2 WinFocus e uma palestra. Eita, pensei que tinha copiado o link, não, mas eu boto já, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V rapidinho. E aí, se as meninas também liberarem depois, a gente pode postar o vídeo desse evento de hoje também, porque quem perdeu, quem chegou no final, quiser ver o início, né? Então é isso. Tá ótimo, Eline. Legal. Ai, obrigada. Vou até compartilhar com o pessoal que às vezes quer saber alguma coisa, né? Eu adorei, Bárbara, que você falou ali do... Eu até sabia alguma coisa das universidades, das licenças, mas não sabia dos cursos. Nossa, maravilhoso. Sim. Muito obrigada pela informação. Eu acho que é isso. A gente tem que divulgar essas coisas boas, né? Para que quanto mais pessoas puderem ter acesso, melhor. Com certeza. Obrigada. E aí, gente, para encerrar, eu queria pedir para a Graça e para a Sibeli
darem um recado, uma mensagem final, né? Que vocês fiquem à vontade para vocês poderem compartilhar um pouquinho para as futuras pesquisadoras, ou enfim, que vão atuar na indústria, e os futuros também, os homens que estão nos assistindo e vão nos assistir no YouTube. Vou começar com Grace, fica à vontade, Grace. Então, eu vou deixar depois o nome de um livro ali para as meninas lerem, que foi até uma outra menina que me falou desse livro e que fez muita diferença para mim, o nome dele é Lean In, que é um livro, ela é uma da CTO, acho que é do Facebook, e é um livro mesmo para nós mulheres, assim, que fala também sobre todas essas questões que a gente tem e que eu acho que a gente deveria falar mais, né, de como a gente se sente insegura, de como, às vezes, algumas coisas nos chateiam e a gente fica com medo de falar, ou a gente acha que é bobagem nossa, todas essas coisas, sabe? De, às vezes, a gente tentar fazer alguma coisa boa e duvidarem do que a gente falou, ou, às vezes, roubarem as nossas ideias, porque, tipo, tu fala alguma coisa, vai lá o cara e depois fala a mesma coisa, mas aí todo mundo diz, oh, uau, né? Mas com a tua ideia discordar, todas essas coisas que nós passamos todos os dias. Então, eu vou deixar depois o livro, mas, assim, eu acho que apesar de todas essas coisas, a gente tem que continuar e seguir o nosso caminho, que, graças a Deus, o mundo está melhorando um pouquinho para nós mulheres. Eu acho que, ao ver as empresas dando um pouquinho mais de atenção para essas questões, isso já me gera um pouquinho de esperança, né? E eu tenho uma filha, então também quero que a minha filha ela tenha um mundo melhor para ela também, que ela tenha menos preconceito, que ela possa ser o que ela quiser e fazer o que ela quiser, porque é isso que importa, sabe? Se você ama matemática, se você ama música, se você ama qualquer coisa, sabe? Mas vai fazer aquilo que você ama, que ninguém vai te julgar pelo que você escolheu. E eu acho que às vezes é isso. Às vezes eu fico pensando, né? Não sei, eu acho que esses homens às vezes devem ter alguma inveja, uns deles, porque a gente ouve umas coisas meio assim. Assim como tem muito, muito homem que é muito legal e que nos inspira, sabe? Que vão lá, que nos dão uma força, que quando aparece uma chance, eles dizem, vai, sabe? Vai que é tua. E eu sou muito agradecida com o meu chefe e o chefe do meu chefe, que eles são assim, sabe? Às vezes eu dou, mas às vezes eu acho que eu não tenho capacidade, eu não sei, mas vai lá, sabe? Vai lá, faz errado, depois eles me falam, mas ir lá e dar a cara a tapa mesmo, que as coisas vão acontecendo. E é isso, acho que meninas, vocês são todas brilhantes e com certeza vão conseguir aquilo que vocês sonham. Meninos também, que às vezes às vezes essas inseguranças vêm com os meninos também, por mais que eles tenham uma cultura muito mais segura de si, tem muitos que são inseguros também. Eu acho que é uma coisa do ser humano, mas eu acho que é isso. Continuem em frente, vão e podem contar assim com a gente. Depois vou até deixar meu e-mail, assim, pode mandar e-mail, pode mandar currículo, podem pedir ideias. Eu fico bem feliz em ajudar. E é isso, então. Muito sucesso pro pessoal que tá aí. Inspirador, muito obrigada, Grace. E você, Cibele? Assim, primeiramente, de maneira geral, tanto menino e menina, invistam no futuro de vocês, porque pesa realmente. Então, é importante vocês fazerem o que vocês gostam, porque vocês gostam, e não porque os outros vão pensar de vocês ou alguma coisa do tipo, ou porque vocês estão visando um status ou alguma coisa do tipo. O importante é que vocês se sintam bem e para que vocês possam dar o melhor de vocês. Isso é muito importante na carreira, pelo menos tem sido importante na minha carreira até agora. E outra coisa mais para as meninas é que sintam-se à vontade para se mostrarem e mostrar a capacidade que vocês têm. Não sintam-se acanhada pelo fato de vocês serem meninas,
ou porque vão pensar uma coisa ou outra. Um momento, esqueçam um pouco que vocês têm que agradar a alguma pessoa. Vocês têm que ser o que vocês são fortes, vocês têm poder e não é ninguém que pode tirar esse poder que vocês têm. Então, é usar o cérebro que dá tudo certo. Fantástico. Gente, eu queria, primeiro de tudo, dizer que foi uma tarde incrível. Agradecer demais a presença de vocês e a disponibilidade de Cibele, que já está tarde da noite, a gente sabe. E de Graça também. Pois é, né? 3 fusos aí para a gente tentar ajustar. Então, eu queria agradecer demais a disponibilidade de vocês. E todas as contribuições que vocês deram. Eu queria agradecer também para quem está nos assistindo, né? Quem ficou aqui com a gente, quem contribuiu. E que essa conversa vai estar no YouTube. Então, compartilhem, vale a pena sempre a gente poder mostrar para outras pessoas, né? Que, inclusive, no Brasil, a gente está passando por uma fase de desacreditar, né? Da nossa capacidade e de como o mundo vê a gente, inclusive. Então, ver essas histórias inspiradoras de sucesso de vocês, a trajetória de vocês, ambas que vieram, embora Sul e Nordeste, mas, né, vieram de cidades menores e foram batalhando, foram para grandes centros e dali para fora do Brasil. Então, é muito bom ver esse resultado de sucesso de vocês, inspira a gente, no meu caso, como professora, a inspirar minhas alunas e os meus alunos também. A Maria Fernanda é uma das minhas alunas, está fazendo mestrado comigo, está aqui, participou com a gente. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui e agradecer ao iProfissional também pela oportunidade de eu poder contribuir um pouquinho como mediadora. Espero que tenha feito um bom trabalho. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer demais e dizer para vocês que o I está de portas abertas sempre, vai adorar sempre outras colaborações, futuras colaborações, e estamos sempre disponíveis também, tanto para poder falar um pouquinho, né, poder disseminar mais, né, um pouco dessa participação de mulheres nas áreas, né, e poder formar essa rede de apoio que a gente precisa tanto. E é isso, eu queria agradecer e ficamos por aqui, então. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Pode encher o coração, gente. Obrigadão, Graça. Obrigadão, Cibele. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.